Boa tarde a todos, meu nome é Tadaaki Hirose, fui juiz federal aqui na Seção Judiciária do Paraná desde 1987 até 2009, quando eu fui promovido para o tribunal. Aposentei-me em 2015, após o exercício da presidência do tribunal. Eu vim para o Paraná com cerca de 7 anos de idade. Nasci no estado de São Paulo, numa localidade no noroeste de São Paulo, que se chamava Guaimbé. Era uma cidadezinha muito pequena. E mudei-me com meus pais no Paraná com cerca de 7 anos de idade. Eu sou filho de imigrantes japoneses. Meus pais vieram ao Brasil em 1930. Aportaram aqui em 1930. Meu pai e minha mãe já casados no Japão, né? Vieram, no primeiro momento, todos os imigrantes eram obrigados a trabalharem durante certo tempo na lavoura cafeeira. Pelo menos, naquela época, foi incentivado a imigração japonesa em razão da falta de mão de obra na lavoura cafeeira. E meu pai, então, no Japão ele era proprietário, mas ele era muito inquieto, ele tinha feito já o curso de técnico agrícola no Japão. Mas ele queria, como aventureiro que queria conhecer outras localidades, casou-se com minha mãe e aproveitando essa oportunidade, né, de imigração facilitada, ele veio para o Brasil e aportou aqui, portanto, em 1930. E teve os primeiros 2 anos, se não me engano, na lavoura cafeeira, que era obrigado, e depois ele foi se aventurar porque ele era um empreendedor daquela época já. Então ele foi sozinho, né, adquirindo propriedades, alugando propriedades e trabalhando na lavoura. Às vezes obtinha sucesso, outras vezes não, né? E assim ele veio. E em 1952, se não me engano, é que nós viemos para o Paraná, eu com 7 anos de idade, iniciando no que chamava na época grupo escolar. Naquela época havia grupo escolar, depois o ginásio, grupo escolar 4 anos, ginásio 4 anos e curso médio, que dividia em científico, clássico, né, e escolas técnicas, de comércio principalmente. E depois a faculdade. Então eu cheguei aqui, fiz o grupo escolar no município de Arapongas, porque meu pai fixou-se numa zona rural, numa chácara perto de um vilarejo, que mesmo naquela época, o norte de Paraná caracterizava-se porque uma cidade era muito próxima à outra. Uma cidade não distava da outra 15, 20 quilômetros, 25 quilômetros. Então eu morava numa chácara que ficava bem no meio de Arapongas e Apucarana, próximo a uma vila chamada Aricanduva. Eu frequentei o grupo escolar em Aricanduva e fiz um vestibular para o ginásio. Naquela época tinha vestibular para o ginásio, que se chamava curso de admissão ao ginásio. Tinha que fazer uma prova, tinha que ser aprovado para cursar o ginásio. Fiz tudo isso, terminei o curso ginásio em Arapongas e fui fazer o curso colegial, o curso científico em Apucarana, no colégio chamado Nilo Cairo. E lá terminei os 3 anos e eu me lembro que o curso científico na época você estudava muita língua, tinha espanhol, inglês e francês, além do latim, né? Esse é o que me lembro do curso científico. Terminando o curso científico, e eu ainda continuava morando na chácara, a minha intenção era vir para Curitiba fazer vestibular para engenharia. Mas por razões familiares não deu, aí eu, para não ficar parado, fiz o vestibular para curso de Ciências Econômicas. Aí passei no vestibular, fiquei 4 anos, e depois de 4 anos fui fazer em Apucarana, né, isso. Depois de 4 anos fui fazer vestibular em Londrina, e fiquei 5 anos em Londrina. Terminado o curso em Londrina, eu peguei, como se diz, o código e a máquina de escrever e voltei para Apucarana, onde abri um escritório, onde fui muito bem. Em razão de um detalhe muito curioso, é que meus colegas do curso de economia, muitos deles tinham escritório de contabilidade. E aí, desse escritório, eles canalizavam muitas questõezinhas, cobranças principalmente, dos seus clientes do escritório. Aí já eu
esperava que obteria minha independência econômica depois de 2 anos, já em 6 meses eu já estava comprando meu primeiro carro. Esse foi um fato curioso que aconteceu na minha vida. E logo depois também, depois de 6 meses, eu comecei a lecionar na Faculdade de Ciências Econômicas. Primeiramente, lecionei Direito Tributário e no outro ano, Legislação Social. Aí nessa época, então, eu fiz concurso para procurador do Banco Central, acabei passando no concurso, aí deixei o meu escritório e vim para Curitiba em 1977, final de 76. Fiquei 2 anos na Procuradoria do Banco Central, acabei fazendo concurso para a Justiça Estadual, fiquei 8 anos na Justiça Estadual, e quando estava já na vara criminal, quando fui promovido para a vara criminal de Arapongas, era a vara criminal, família e anexo, chamava-se, eu tratava de todas essas questões. Eu fiz o concurso e ingressei na Magistratura Federal em 87, onde vim para Curitiba em definitivo. E aqui então, 12 anos na primeira... Fui diretor do foro, né, nessa época, tive a grata satisfação e a honra de instalar as primeiras varas do interior, Maringá, Guarapuava, Cascavel, né, Umuarama, juntamente com o presidente da época do tribunal. E na época eu fui também diretor, eu acumulava a função também do Tribunal Eleitoral, diretor do foro e a vara, porque na época não se afastava da vara para administrar a sessão judiciária. Então muitas vezes eu atendia a minha vara, uma vara do interior, que o juiz estava de férias, eu estava designado para atender a Justiça Eleitoral e a direção do foro. Então o trabalho era muito. E também naquela época havia muita falta de juízes federais. Eu cheguei a ficar 6 meses atendendo Joinville. Fiquei 1 mês nas férias dos colegas atendendo Chapecó e Joaçaba. Além de Foz do Iguaçu também, que eu fiquei atendendo na falta de colegas nossos. Então a minha vida na primeira instância aqui foi muito interessante e muito rica, né? Porque além de estação de vara, diretor do foro, tribunal eleitoral e substituindo varas de outros estados, não é? O trabalho era intenso, mas gratificante, né? Quando fui para o tribunal, eu cheguei a recusar 5 anos a minha promoção. Eu digo recusar porque na época você não fazia inscrição para promoção. O tribunal escolhia diretamente quem ia compor a lista. Se você não quisesse ir, você tinha que fazer um requerimento. Aí tive que fazer requerimento para não ser promovido. Por que não ser promovido? É que na época eu estava com 2 filhos pequenos. Não, só um na época, né? Era o Guilherme, né? É um filho pequeno. E a minha mãe, eu cuidava da minha mãe, que já era octogenária. Então eu tinha essa responsabilidade e ir para Porto Alegre promovido, embora fosse um honroso, eu tinha esses problemas, né, familiares para me resolver. Acabei recusando essa promoção durante 5 anos. Em 99, eu podia ter ido em 93, porque antes mesmo do aumento do tribunal, eu já tinha entrado numa lista em 92, numa lista tríplice, que eles me escolheram lá sem eu requerer. Bom, em 99 acabei então sendo promovido, porque eu aí já quis ser promovido, e fiquei no tribunal até 2015, 99 e 2015. Fui para o tribunal, mas sem muita expectativa de fazer carreira. Mas no tribunal, na época, só tinha 23 desembargadores. Eu acabei sendo já logo tendo a responsabilidade de ser coordenador dos juizados especiais. O primeiro coordenador foi o desembargador Darós. Eu substituí o desembargador Darós quando tive essa oportunidade de trabalhar no juizado especial, onde tive que inaugurar várias previdenciárias, né? Todas aquelas questões ligadas à previdência social, eu estava participando. Então tive 2 anos como coordenador do juizado. Aí na sequência, lá para 2009 a 2011, fui diretor da escola, onde tive também a honra de presidir o concurso como presidente.
do tribunal. Antes eu tinha entrado já numa banca, né, como membro da banca, e como presidente da Imagens, eu tive essa satisfação de presidir um concurso, né, de ingresso a juiz federal. Depois eu acabei sendo 2 anos corregedor e depois presidente. A minha satisfação era de ter participado, de ter deixado alguma coisa, de ter colaborado com alguma coisa do tribunal. Porque na época, o nosso tribunal ela é interessante porque ela se caracteriza muito por um fator determinante. Todo presidente ou administração, ela continua as coisas que a administração anterior fez ou imaginou fazer. Não é como, por exemplo, no executivo que um administrador chega e já esquece tudo que o outro fez, né, e quer implantar o seu trabalho. No nosso tribunal, não. Nosso tribunal, ela é assim, toda a administração começa uma coisa, o outro continua, desenvolve, né, e faz. Então essa é a característica, principalmente do nosso tribunal, né, da 4ª Região. Ela caracteriza-se por isso. Ninguém tem essa pretensão de, eu quero fazer alguma coisa, né? Então foi muito bom para mim. Eu desenvolvi os trabalhos que outros iniciaram, né? Outros desenvolveram o trabalho que eu iniciei. Então essa é uma corrente contínua que explica um pouco o sucesso do nosso tribunal, que sempre foi reconhecido como um dos melhores, ou se não o melhor tribunal regional federal, né? Então eu fico muito orgulhoso de ter pertencido, né, a esse tribunal. E dentro dessas minhas atividades administrativas dentro do tribunal, eu então tenho essa, quando era coordenador do juizado, desenvolveu o EPROC 1, que o Darós tinha começado, o desembargador Darós tinha iniciado, e eu continuei com a mesma equipe, instalamos várias previdenciárias especializadas, algumas, na época não tinha o UAA, né, o UAA, mas como em Apucarana, em Rolândia, né, há uma extensão, né, juizados especiais, né, instalamos assim uma extensão dos juizados especiais. Tudo isso foi possível porque eu estava na coordenadoria e já tinha sido começado por outros também, né? Aí, como o diretor da escola, também tive essa grata satisfação de presidir um dos concursos, né? E aí conhecer todos os juízes, né, nossos, que são excelentes juízes, os melhores juízes, digamos. Sempre eu recordo disso. Os nossos juízes e servidores também são os melhores juízes e servidores de todos os tribunais do Brasil. Então tive essa honra e satisfação de conhecer vários juízes, né, que eu acabei, digamos assim, conhecendo, acompanhando o trabalho deles como corregedor, né? Então foi muito gratificante. E como o presidente do tribunal também, a satisfação de instalar algumas UAA, que foi inclusive desenvolvido por nossos juízes, né? E ganhamos selo diamante, selo não sei o quê, um monte de honrarias que nós ganhamos no CNJ. Então eu tenho certeza que fizemos também uma boa administração, que foram seguidas pelos outros, né? Tanto que o SEI também foi desenvolvido naquela época nossa, né? E eu cansei de ir a fazer convênios com outros órgãos, né? Instalando o SEI, cedendo a nossa tecnologia para ministérios, prefeituras, Câmara de Vereadores, né? E fizemos muito convênio, né? Que era uma ferramenta extraordinária, que até hoje é a ferramenta que o Executivo utiliza, né? Esse dia mesmo, falando com algumas pessoas que exercem a administração, falaram, nós estamos adotando o SEI, né? Então, como eu participei de todas essas inovações que o tribunal fez, né? Não todas, mas de algumas inovações que foram feitas no tribunal, eu me sinto muito gratificante e eu acho que eu jamais esperava participar de todas essas coisas e às vezes ser reconhecido, inclusive, por advogados. Inclusive, às vezes vou jantar em determinado local, eles falam, doutor Tadac, o senhor não me conhece, mas eu conheço lá da vara lá, agrária, que é onde eu despachei muito com o senhor e tal, né? Ou quando o senhor foi presidente, o senhor instalou o UAA não sei aonde e tal, né?
Então isso aí me deixa muito feliz, orgulhoso do nosso tribunal.